ontem foi multada pelo TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Uma comentarista, Pedro, da Rádio Jovem Pan News, vai pagar R$30 mil de multa por uma fala contra a primeira-dama do país, Janja Lula. E não é porque é a primeira-dama do país, é porque um crime foi cometido. E não importa se foi a primeira-dama do país. O detalhe é que, nesse caso, foi com a primeira-dama do país. E o Tribunal Superior Eleitoral multou ontem em R$30 mil a Rádio Jovem Pan, que já está muito encrencada, Pedro, com a justiça. E a influência... retrasado, isso, né? E a influencer Pietra Bertolazzi, comentarista da emissora, durante as eleições de 2022. Veja só, isso foi durante as eleições de 2022. Isso não é algo de ontem, tá? É de 2022. Ela foi condenada por veiculação de informações inverídicas sobre a primeira-dama Janja Lula. O que aconteceu nessa história? Olha, o comentário de Pietra Bertolazzi atacou Janja durante a campanha eleitoral. Ela disse num comentário o seguinte: enquanto você tem ali a Janja abraçando o Pablo Vittar e fumando maconha, fazendo sei lá o quê, você tem uma mulher impecável representando a direita, os valores, a bondade e a beleza, que é Michele Bolsonaro, segundo a influencer. Então, Pedro, a corte entendeu que esse comentário, em meio ao contexto eleitoral, prejudicava o então candidato Lula, do PT, e por isso enquadrou a fala como veiculação de fake news. A propagação de notícias falsas é um dos pontos que a Justiça Eleitoral tem apontado ao longo dos últimos anos como mais danosos à democracia. E aí, Pedro, foi motivo suficiente ou não foi para receber essa multa de R$30 mil? Olha, Michele, na verdade a Pietra Bertolazzi, ela é uma das militantes da extrema-direita que ganhou ascensão na internet, não só pela Jovem Pan. Na verdade, foi ela ter ascensão na internet que fez com que a Jovem Pan a contratasse como comentarista, né? Como jornalista, algo desse tipo. Ela é uma pessoa daquelas antifeministas ferrenhas, né? É contra o feminismo, gosta de falar palavras bonitas, gosta de trazer desfatos históricos, né? Coisas que não aconteceram durante a história, simplesmente para poder justificar a disseminação do ódio gratuito, que é o que ela e companhia fazem, né? Pessoas ligadas à extrema-direita. Ela também ficou famosa depois de ter uma conversa com um comunista em podcast, né? Você pode assistir, qualquer pessoa pode assistir, é mais de 3 horas o podcast, e você pode acompanhar os pronunciamentos de um e de outro, né? Exatamente vendo qual é a posição que a Pietra faz parte. Se eu não me engano, ela é irmã, Michele, do chefe de cozinha Carlos Bertolazzi. Eu acho que você lembra dele, que fazia programas no SBT, programa de cozinha. Acho que você lembra dele. Sim. Enfim, eu não tenho certeza, tá, pessoal? Vocês me corrijam, por favor, se eu estiver falando besteira. Mas o sobrenome é exatamente o mesmo. Enfim, a Pietra não é a primeira vez que ela se envolve em polêmica, né? Isso daí é só mais uma das falas problemáticas que ela trouxe. Uma das falas problemáticas, né? E simplesmente você falar que uma pessoa utiliza entorpecente porque faz parte de uma ideologia política, isso na verdade se torna baixo, né? É simplesmente a politicagem baixa que a gente conhece por aqui pelo interior. É você descaracterizar uma pessoa, né? Ou seja, colocar em julgo o seu caráter simplesmente porque não concorda com as ideias daquela pessoa, né? E depois vem defender a ex-primeira-dama, no caso, né? Dizer que ela era uma mulher de bem. Olha, se eu for falar o que eu penso da Michele Bolsonaro, muito provavelmente eu também serei multado, terei alguma sanção judicial, e com razão, porque eu não posso simplesmente falar coisas a respeito de uma pessoa sem eu ter as provas, né? Sem eu ter
os fatos. Agora, o fato, né, por mais que a Pietra queira dizer que a Janja utiliza entorpecentes, mas o fato é que familiares da Michele Bolsonaro foram presos por conta de tráfico de entorpecentes. Eu acho que ela esquece disso, né? Pode procurar na internet, que aí você vai ter certeza, Pietra, de quem, na verdade, qual é a família que faz parte, que fez parte do tráfico, né? E não você ficar simplesmente disseminando ódio gratuito porque não gosta da Janja. E fake news, né? E Pode fake falar, news. E além do ódio gratuito, tá espalhando fake news, né, Pedro? Informações inverídicas. E isso sim é crime. Pois é, eu gostei quando você frisou que essa sanção está vindo agora, ou seja, 2 anos depois, mas foi em 2022, né, no período político, quando a Jovem Pan estava em ascensão. E diga-se de passagem, teve verba do governo. A gente sabe muito bem disso e ninguém venha bancar o inocente na história. A Jovem Pan foi uma das mais privilegiadas no governo Bolsonaro com a verba pública, né, da comunicação. Com certeza. Assim como outros canais na internet, que hoje se tornou uma grande empresa de comunicação, que é o Brasil Paralelo. Também ganhou muita verba do governo para poder ficar a favor do Jair Messias Bolsonaro. Enfim, essa sanção que ela está tomando é simplesmente mostrando para ela o quê? Olha, é melhor você tomar cuidado com o que você está falando. É melhor você ter embasamento fatídico do que você está falando, histórico, não simplesmente vá disseminar ódio pelas redes sociais, disseminar ódio na internet, que a Jovem Pan funciona na internet, simplesmente porque você não gosta da pessoa. E outra, não é nem porque ela conheça a Janja, é simplesmente por ideologia política. Política mesmo, né? Exato. Pura e simplesmente só por ideologia política.